E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vocês acham que o Brasil é um player relevante o suficiente para entrar nessa dança? Eu acho que é. O Brasil precisa ser, porque o Brasil é jovem, ele é uma democracia jovem, ele é multicultural, ele é vibrante, ele é uma mistura de muita gente. Ele é um país isolado do resto do mundo geopoliticamente, pacífico. Bom a gente ser isolado geopoliticamente? Agora porque assim, você tem um monte de destruições, todo mundo vai se acabando e a gente fica aqui de longe olhando as coisas e não participa. Eu queria brincar também. E não participa, só que não tem as consequências ruins. Então, chega uma hora que, com esse desgaste, desse choque, desses dois grupos, o grupo do Ocidente precisa, né, o grupo das democracias, precisa de novos ares, de novos aliados, gente que seja democrática, que seja jovem, que seja grande. Brasil. Tem poucos países grandes. Esse país é o Brasil, tem poucos como a gente. Talvez a Índia a gente colocasse nesse mesmo barco. Um país gigante, com uma população imensa, que é democrático e que está crescendo e que está se desenvolvendo e que é um país pacífico. O Brasil até mais do que a Índia em muitos sentidos, em outros talvez não. Segurança pública, por exemplo, a gente tem vários problemas, temos alguns problemas aqui. Mas eu acho que existe uma oportunidade para o Brasil ter um papel, só que isso vai demandar maturidade política e falar assim, quem nós queremos ser? Nós vamos ter que começar a tomar lado em coisas. Não dá para ficar o tempo inteiro em cima do muro. Eu sou amigo de todo mundo, eu compro daqui, mas eu nunca critico ninguém. Porque aí você tá fora do jogo, né? Bom, a gente teve aí vários episódios do nosso governo aí enchendo o saco dos chineses também, né? Eu acho que certamente a eleição brasileira é muito... talvez a eleição mais importante este ano no mundo. Sério? Porque as eleições americanas passaram e realmente o Brasil é a quinta maior democracia do mundo. A gente meio que sabia o que ia rolar na França, por exemplo? Eu acho que eleito? Sim, muito mais do que... muito mais claro do que aqui. Então, é muito... Apesar, obviamente, de várias crises que ocorrem em outros lugares do mundo, mas, diferentemente dos Estados Unidos, né, o Brasil nunca teve uma vocação de promover a democracia, de etc. líder, né, de Isso aconteceu em um momento breve entre 95 e 2013, que o Brasil articulou um projeto de liderança regional e, em vários momentos, protegeu a democracia no seu entorno. Então, por exemplo, em 96, houve uma crise, uma tentativa de golpe no Paraguai, e o Brasil impediu um golpe de Estado no país vizinho, dizendo que se rolar um golpe, a gente vai isolar vocês economicamente, e o general da época, Oviedo, desistiu desse golpe. Em vários outros momentos, o Brasil foi fundamental para articular regras e normas para proteger a democracia na região. Às vezes deu certo, às vezes não. Na Venezuela, o Brasil não teve a capacidade de influenciar a situação na Venezuela. De influenciar? Olha, sim, não pra evitar. Mas é importante perceber o seguinte, o Brasil, e isso, aliás, é uma coisa interessante, a Rússia, por exemplo, também sempre teve muitas ambições, mas, no fundo, é uma dificuldade enorme em moldar o seu entorno ao longo dos últimos séculos, e o Brasil, no fundo, nunca teve a vontade política de assumir o custo da liderança regional. Por quê? Por exemplo, antes da pandemia, eu viajei para Roraima e visitei não só a fronteira com a Venezuela, mas também a fronteira com a Guiana. É uma cidade pequena chamada Letem. E eu queria visitar a capital. E aí os caras falam, não, agora atualmente está chovendo, essa estrada que conecta Letem com a capital do país é uma estrada de terra. Ela é 800 quilômetros e quando chove não dá para passar. Então o país a gente está desconectado da capital. E eu falei, gente, isso é um país pequeno, na vizinhança. E o Brasil em nenhum momento disse, vamos financiar essa estrada, vamos asfaltar essa estrada para vocês, oferecendo um serviço
um bem público regional para fazer com que os outros países enxerguem que a liderança brasileira traz benefícios concretos. Né? Por que países aceitam a liderança de algum país ou outro? Porque esse país dá algo a essa comunidade. Não é só pela força, para ameaça. Os outros países precisam enxergar que o país é capaz de oferecer algo ao mundo. E o Brasil, em alguns casos, fez isso durante essa época, seja articulando uma visão para o futuro da América Latina. A gente pode discordar de algumas dessas visões, mas no caso, depois do Paraguai, por exemplo, um ano antes, o Brasil ajudou a negociar um acordo de paz entre Peru e Equador. E até hoje, se você vai para o Equador, as pessoas lembram desse episódio. Dizem, não, a gente estava em guerra contra um país grande e o Brasil ajudou para encerrar esse conflito. O Brasil ofereceu um bem público muito concreto para nós. Para mim, um grande exemplo, muito pouco comentado, porque fracassou, foi a iniciativa do Nelson Jubim, como ministro da Defesa, de construir uma plataforma na qual todos os ministros de defesa da América do Sul pudessem dialogar e dizer quanto cada um está gastando em armas, em armamentos, que tinha, obviamente, o objetivo de construir uma confiança mútua para evitar que eu me preocupasse com os investimentos militares do meu vizinho, mas também, obviamente, a grande vantagem de querer vender... Eu acho que o Brasil ele nunca teve um projeto de quem ele quer ser. Qual o projeto de país? Mas não só de o que quer ser, mas só para completar essa questão da defesa, que se o Brasil soubesse, obviamente, o que o Equador, o Peru, o Chile estão gastando, seria uma informação muito valiosa para atores brasileiros na área de defesa para dizer, olha, eu tenho informações privilegiadas sobre que tipo de tanque você está comprando, deixa de fazer uma... Ou seja, isso teria trazido, me parece, também vantagens econômicas, não deu certo, em parte porque não há um reconhecimento em Santiago, em Montevidéu, em Buenos Aires, de que o Brasil, de que a liderança brasileira traz ganhos concretos à região, como, por exemplo, uma estrada. Você não é um líder se você não quer ser o líder. Mas eu acho que até o Brasil o Brasil, tipo assim, talvez ele acha que essa liderança vai ser dada como assim uma coisa que você tipo é maior, você é grande, você é diferente, você é especial, então tá aqui, ó, vira o líder. E não é assim. Você tem que construir a mas posição tem que ter vontade de política. Você tem que querer, você tem que ir lá, você tem que ter um projeto, uma ambição. Mas eu acho que teve um pouco isso. Vai... O FHC conseguiu IRSA, que é uma abreviação terrível, ou seja, faltou aí um assessor de marketing, porque aquilo... RSA, ninguém consegue lembrar, mas teve... São coisas muito, assim, pontuais e Mas muito por que são pontuais? Porque os momentos realidade. de estabilidade política doméstica foram tão breves que um presidente não consegue dedicar tempo para valer para articular uma visão. E isso eu acho que é fundamental para a gente compreender. O próximo presidente, o próximo governo, seja quem for... Tudo bem, mas então o problema do Brasil é que a gente ainda não conseguiu se consolidar internamente. Isso. E aí, se a gente não se consolidar internamente, é porque a gente não consegue resolver os nossos problemas básicos. Sim, e a partir disso você consegue construir um projeto... Normal, mas então nós temos muita coisa para fazer antes. Concordo, sim. E aí a gente não consegue participar desse pleito, desse espaço... ou dessa disputa internacional, como poderíamos. Mas existe uma janela de oportunidade para o Brasil ocupar esse espaço. Porque tem uma transformação no mundo, tem uma necessidade de ter novos aliados, de gente diferente. O Brasil tem lideranças em áreas muito importantes, como o agronegócio, como o meio ambiente, como a questão energética. Então, o Brasil tem 3 frentes que são críticas para o mundo hoje. Tipo, o mundo inteiro tem um problema com alimento, o mundo inteiro tem um problema com o meio ambiente e o mundo inteiro tem um problema com energia. Ainda mais depois da guerra da Europa e com tudo isso que a gente está falando aqui sobre Rússia, Ucrânia e tal. E o Brasil, nessas 3 áreas, pode ser um líder, não é um líder qualquer, o líder mundial delas. Você acha que isso cai no nosso colo? Não é cai, está vindo para nós. Nós já temos uma questão geográfica. Sabe o que fazer com isso? Não sabemos e a gente não tem uma conversa séria e preparada e estratégica para isso. Mas aí é um problema parecido com isso que o Oliver está falando, que como é que a gente vai chegar em algum lugar se nós não sabemos quem nós queremos ser
para daqui 10, 20, 30 anos, porque a gente está lidando com os 4 anos, né? E é governo, é projeto de governo, não é projeto de Estado, de país. Ninguém está pensando no Brasil, não tem nenhuma instituição brasileira que pense o Brasil 30 anos, independente do governo. E um pacto entre todos os governantes que existirem no Brasil, todos os políticos. Cara, vamos criar um ministério do futuro, do planejamento, onde esse negócio é autônomo, ele não muda, e tem algumas diretrizes ali que a gente tem que colocar lá e deixá-las intocáveis, independente das vontades dos diferentes grupos ideológicos ou políticos que querem ocupar o poder no Brasil. Tem coisas que dá pra todo mundo pensar junto. Educação, por exemplo. Sei lá, tem várias dessas coisas que a gente tinha que ter uma visão de Estado estratégico. Também acho. Claro que hoje, nesse momento político que nós estamos vivendo, o ápice da polarização do Brasil, nós estamos muito longe de construir isso. Mas isso é absolutamente necessário para a gente ser maduro e começar a pensar em projetos maiores e olhar o que está acontecendo no mundo e como os acontecimentos do mundo podem dar para o Brasil vantagens únicas que talvez nenhum outro país vai ter. Dá pra gente perder esse trem, Oliver? Olha, eu só acho o seguinte, eu acho que a oposição sempre vai dizer o governo está implementando uma política de governo e não de Estado. Eu, no fundo, eu não sei se existe política de Estado, porque o governo ele se elege e ele tem a legitimidade e a autoridade para mudar a política externa, por exemplo, do jeito que quiser, e projetos de longa duração na política externa conseguiram sobreviver porque houve um consenso entre governos de todo o espectro ideológico. Por exemplo, a integração europeia, ela deu certo porque havia governos de direita e de esquerda e ambos sempre promoveram o avanço da integração regional europeia. Ué, então, mas isso era um plano comum. Era um plano comum, mas ele se sustentou politicamente. Então, Então, eu mas concordo com a ele ideia. sustentou politicamente Mas não porque- foi um ministério assim Não, que não eles foi, construíram. mas é que a gente não tem a consciência política e a unidade política. Claro. Nós não temos a unidade política do que a história trouxe para uma sociedade alemã, francesa. A gente não tem isso. Eu só acho Nossa que sociedade é muito mais fragmentada eu só acho, por exemplo, dispare. nos Estados Unidos agora, e aí isso é interessante, que um país polarizado é um país menos previsível e se torna um aliado menos relevante. Por quê? Se você é um aliado dos Estados Unidos hoje, você não sabe, o Trump pode voltar. E o Trump pode tirar os Estados Unidos da OTAN. Ninguém sabe exatamente qual será o momento, mas em função da volatilidade política interna, os Estados Unidos se tornaram um ator imprevisível. Hoje, a Inglaterra é igual. A Inglaterra virou, né? Eu brinco até, a política latino-americana precisa tomar cuidado de não chegar no nível britânico de loucura, né? De anunciar um grande plano de mudança tributária, depois que, assim, muda, etc. E parte disso está acontecendo no mundo inteiro, né? Não tem ninguém que é previsível hoje. Mas o que eu Nem a digo China. é que eu acho que sem ter um consenso básico entre partidos, por exemplo, que dizem, olha, o Brasil deve se empenhar para ajudar países na sua vizinhança a defenderem, a construírem um Ministério Público independente, uma Polícia Federal independente. Mas que aí eu volto para o que você falou. A gente não está conseguindo fazer isso aqui dentro. Exato, mas Tipo, foi uma Polícia possível. Federal independente. Por exemplo, o Brasil, depois da experiência paraguaia, o governo do FHC disse, olha, a gente não consegue fazer o que a gente fez no Paraguai, na Argentina ou em outros países, porque o Brasil não tem um peso suficiente. Há 2 países onde o Brasil realmente tem um peso enorme. Paraguai e Bolívia. Nesses 2 países, o Brasil consegue moldar a situação interna e existe um anti-brasilianismo grande, porque as pessoas demonizam o Brasil, porque o Brasil é um gigante do lado que inspira muito medo. Até hoje, no Paraguai, se você quer acusar alguém aqui no Brasil, você diz, esse cara é entreguista, é agente da CIA. No Paraguai, eles dizem, esse aí é um agente brasileiro. Sério? Claro, total. Todos os jornais atacam o Brasil toda hora, porque o Brasil é gigante do lado. Porra, entendeu? que maneiro. Assim, as pessoas... como a gente é foda aí. Então, existe uma mistura de admiração e medo. Porque o Brasil é tão grande que qualquer coisa que faz pode afetar.
São os pequeno dois países Paraguai. mais pobres do continente, os dois que não têm saída para o mar. Então, né, o Brasil tem uma influência. Fronteiras do Brasil Então, e o então, poder econômico, influência econômica que o Brasil é grande. Então, muito assim, grande. o que o FHC falou? Ó, vamos estabelecer uma cláusula democrática que países que violam a ordem democrática serão punidos dentro do Mercosul. Agora, claro, isso depois não funciona por uma série de motivos, mas eu acho que toda essa discussão, que tipo de país queremos ser, etc., isso só funciona a partir de uma estabilidade mínima, um consenso, por exemplo, sobre a relação entre civis e militares. Isso é uma marca registrada de democracias consolidadas. Não há democracia consolidada com as Forças Armadas atuando diretamente na democracia, porque sempre você está criticando o ministro da Saúde ou as Forças Armadas, entendeu? Então, a consolidação do controle civil sobre as Forças Armadas, o compromisso das Forças Armadas em ficar fora da política é um sinal de uma democracia madura. E aí